Meu querido, você veio aqui numa quinta-feira, quase já no final de semana, não para ouvir uma filosofia de vida, não para ouvir um texto bonito, não para você vir aqui ouvir a palavra de Deus, amém? Então, com alegria no seu coração, saiba que a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é como uma semente, certo? Você pode ter a melhor semente, se você plantar ela num solo seco, que não está sendo regado, não está sendo nutrido, não está sendo alimentado, não adianta você pagar um absurdo na semente, se o seu solo não está preparado para receber uma semente, amém? Não adianta, a Bíblia diz, você querer fazer algo novo, buscando sempre o velho. Não adianta você querer colocar um vinho novo, a Bíblia fala, num recipiente de odre, que era de couro naquela época, velho, porque a fermentação vai acontecer e não vai suportar. Então, não adianta, não vai adiantar eu pregar aqui a palavra de Deus, que ela é poder para mudar a tua vida e a minha vida, se o seu coração não estiver apto a recebê-la, amém? Então, coloca a sua mão aí no seu coração, profeticamente. Você teve uma semana inteira corrida, você teve várias lutas, várias adversidades, talvez muitos problemas, talvez você tenha encarregado algum desses problemas aqui hoje, mas deixa eu te dizer, se você der alguns minutos à palavra de Deus hoje, você pode sair daqui totalmente diferente. Não por causa do pastor, não por causa do louvor, mas por causa do nome de Jesus que teve espaço no seu coração, amém? Então ore aí, fale com Deus, consagre teu coração ao Senhor, diga para Deus, Ele gosta de ouvir a sua voz. Diga para Deus, seja em pensamento, seja em palavras, que o coração, teu coração pertence a Ele, que a tua mente agora pertence a Ele, que a tua vida pertence a Ele, que você precisa ouvir uma palavra da parte dEle. Espírito Santo de Deus, assim como a tua igreja clama, Deus, eu também clamo, Deus, dizendo que eu preciso ouvir uma palavra da parte do Senhor, que eu quero sair daqui, Deus, transformado, Deus, renovado, revivificado, com força, com ânimo, Deus, de poder, Deus, vencer o mundo. A tua palavra diz que no mundo eu vou ter problemas, eu vou ter aflições, mas eu posso ter de bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo, e assim como o Senhor venceu, nós venceremos também, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Meu querido, eu queria falar de uma característica daquele que é ungido de Deus. Qual que é a diferença quando eu recebo empoderamento do céu para o dia de hoje? Qual é a diferença daquele que crê em Deus e aquele que não crê em Deus? Porque você entende que quando você pede poder de Deus para o seu dia, você entende que você, naquele momento, você não usa um morfador e você vira um Power Ranger, um ninja, alguma coisa, e começa a subir pelas paredes e começa a pular de um prédio para o outro. Não. Você simplesmente encara a situação de uma maneira diferente. As coisas acontecem para você de uma perspectiva e de uma maneira diferente daquele que decide não participar do que você participa, não carregar o espírito que você decide carregar. Veja, o mundo espiritual, ele atua na vida de todo mundo, você querendo ou não. Agora, você pode entrar pelo único e vivo caminho através de Cristo Jesus e saber que através de Cristo você tem tudo. Você não é mais um pedinte, você não é mais um necessitado. No mundo espiritual foi pago um altíssimo preço para você viver uma vida de plenitude aqui na terra. Você não precisa viver sofrendo. Deus não criou você, não mandou o Filho dele aqui na terra para você viver uma vida mendigando atenção, mendigando financeiramente, mendigando os relacionamentos. A Bíblia diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E no mundo, sim, eu passo aflição, mas eu posso ter de bom ânimo, porque há uma força invisível, mas real, que me ajuda e colabora para os dias de hoje. Então, sim, há diferença naqueles que recebem a Cristo Jesus e naqueles que não têm Jesus. Isso, há sim essa diferença e ela é real. Meu irmão, é como a lei da gravidade. Não adianta você ignorar ela. Não adianta você ignorar. Eu posso falar assim agora, olha, eu não estou nem aí para a lei da gravidade. Só que se eu pular daqui de cima, eu vou cair. Eu não vou sair voando. Tudo tende para baixo. O mundo espiritual é a mesma coisa. Então, quando eu sei que há um mundo espiritual, deixa eu te dizer, que rege a tua vida, meu irmão, você não precisa ser ignorante quanto a isso. Paulo, ele chega a uma carta que ele chega a dizer assim, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto a isso. Aí ele explica sobre a Santa Ceia, como é que funciona. Paulo, certa vez, ele chega para uma... Olha o que o Paulo fala.
ele chega numa determinada igreja e ele começa a dizer o seguinte: gente, analisa comigo. Eu queria dar para vocês alimento sólido, mas eu não consigo. Olha o que Paulo fala. Eu queria dar para vocês alimento sólido, mas eu não consigo. O que ele está querendo dizer aqui, meu irmão? Que existe uma comida espiritual que alimenta o meu espírito. E que para aquele povo ele só estava no mamá, ele só estava no leite. Ele queria dar uma coisa mais consistente, mas aquele povo não estava preparado para receber. Então uma coisa que eu vou te dizer: existe alimento, existe provisão espiritual que influencia a tua vida aqui na terra. E eu quero compartilhar hoje sobre o que importa, o que precede, o que acontece com aqueles que são empoderados pelo céu. Amém? Com aqueles que são empoderados pelo céu. É isso que eu quero derramar sobre a tua vida hoje. Você ser empoderado pelo céu, da parte de Deus, na tua história hoje, e ver coisas acontecerem. Um recado muito importante que nós temos na nova aliança, é que Jesus, ele disse, quando Jesus ele sobe aos céus, ele falou para os seus discípulos: olha turma, fica aí em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, Jesus ele tem uma missão, ele tem um propósito para cumprir em mim e em você, mas ele disse que esse propósito, você saber o teu propósito, já é grande coisa. Mas você saber o que você tem que fazer sem poder do alto, é melhor que não faça. Sem revestido daquilo que Deus tem para você, para esse dia, é melhor que não vá. Então deixa eu te falar, eu não sei quais são as energias, eu não sei como é que está a tua bateria, eu não sei como é que está teu ânimo, eu não sei como é que está a tua alma, mas eu vim te dizer uma coisa: existe provisão de sobrenatural do céu para você hoje, aqui e agora. É isso que Deus manda vir aqui te dizer, que está disponível para você, amém? E eu queria compartilhar com você, e meu irmão, se você tomar posse dessa palavra, uma coisa eu quero dizer para você: não é filosofia, é real. Você tem que estar preparado para mudanças na tua vida. Mudar. Ciclos que mudam. Tantas e tantas pessoas que nós fazemos oração e colocamos o entendimento de andar debaixo do Espírito, e a vida dela começa a mudar. A vida dela... Quantas pessoas entraram aqui em pouco tempo de conversa, em pouco tempo de culto, em pouco tempo de discipulado, eu vejo a vida da pessoa destravar, romper em tanta coisa que não estava rompendo. Por quê? Porque há duas formas de você andar. Você pode andar com base na tua alma, em que tudo que ela vê, ela se entristece, ela é influenciada, ela é maleável, ela se engana, e você vive emocionalmente frustrado tantas vezes, ou você pode viver uma vida debaixo do Espírito Santo de Deus, que sabe o que Deus tem para você e se posiciona com base naquilo que Deus tem para a tua história. E é disso que eu vim falar aqui para você, amém? Amém? Estão me ouvindo aí atrás? O som tá bom? Bota um pouquinho mais aqui para mim, aqui que eu vou, senão vai complicar. Olha só, eu queria ler com vocês 1 Samuel 16, 13. 1 Samuel 16, 13. Olha só, presta atenção nesse texto aqui comigo. Tomou Samuel era um profeta da época, ele pegou um chifre. Meu irmão, toda vez que a Bíblia fala em chifre, preceitua-se, entende-se que o chifre ele não aparece do nada, ok? O que tem que acontecer para ter um chifre na mão? Tem que matar algum animal, correto? Tem que matar algum animal para ter um chifre na mão. Toda vez que a Bíblia fala em chifre, em que vai usar para ungir alguém, ou seja, derramar óleo sobre a cabeça de alguém, você percebe que um animal que foi sacrificado a Deus está nesse lugar. Quem foi sacrificado por mim e por você? Cristo Jesus foi sacrificado por mim e por você. Então, quando eu leio o Velho Testamento e eu vejo um sacrifício, automaticamente isso me remete a Cristo Jesus hoje para mim. Então, veja, tomou o profeta Samuel o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Segura aí, pode ficar nesse texto. Olha só, perceba comigo o seguinte: Davi, até esse momento, meu irmão, nós estamos em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Davi, até este presente momento, era apenas um menino que tocava harpa e cuidava das ovelhas do seu pai. Davi, neste momento, era apenas um menino que tocava harpa e cuidava das ovelhas do seu pai.
Até que um belo dia, Deus fala com o profeta e fala: profeta, vai até a casa de Davi e unge ele, porque meu espírito vai se apossar de Davi. Meu irmão, quando o espírito se apossa de Davi, quando você começa a ler esse texto de 1 Samuel 16, 13 em diante, 1 Samuel 17 em diante, logo ali, você percebe que algo extraordinário começa a acontecer na vida de Davi. Porque o Espírito Santo, quando entra na tua vida de verdade, mudanças começam a acontecer. É impossível que eu receba o Espírito Santo de Deus e veja a minha vida se conduzir da mesma maneira. Mudanças, obrigatoriamente, quando eu de fato pela fé recebo, tem que acontecer. Olha o que acontece. Logo depois que ele recebe, meu irmão, deixa eu te dizer, uma necessidade surge no palácio. Saul, o rei da época, começa a passar mal, começa a ser atacado por espíritos malignos. E naquele momento, o pessoal fica maluco, falando: o que nós vamos fazer com o nosso rei? O nosso rei está doido, ele está maluco, ele está perturbado. E nesse momento, o povo fala assim: olha, vamos arrumar alguém que tange, alguém que toca, para ver se a alma do rei fica mais de boa, fica mais tranquila. Meu irmão, no momento em que Davi é ungido, uma oportunidade aparece no palácio. Quando Deus começa a empoderar você através do Espírito Santo de Deus, oportunidade no palácio, meu irmão, começa a ser disponibilizada para você. Pastor, mas como isso, meu irmão? Você tem que crer que está debaixo do Espírito Santo de Deus e você se posiciona debaixo dessa palavra. Porque, meu irmão, eu não vou vir aqui tacar um óleo na sua cabeça. Posso até fazer isso outra hora. Mas eu vou dizer uma coisa para você. O principal é todo dia você carregar, sabendo que você está empoderado e apossado do Espírito Santo de Deus. Quando você entende que você está empoderado e apossado do Espírito Santo, que não é meu, que não é teu, que não é de Deus, meu irmão, você entende o que você merece, você já não aceita mais qualquer coisa, você já não olha para a circunstância mais da mesma forma com que você olhava, você já não admite qualquer coisa na tua vida, porque você é filho de Deus e está empossado com esse Espírito. Veja, é uma mudança que automaticamente acontece em você e acontece todo ao seu redor. Então, quando o Espírito Santo se apossou de Davi, como diz esse texto, e nós recebemos através do sacrifício de Cristo Jesus, o Espírito Santo, abriu-se uma oportunidade no palácio. E ele vai para o palácio. E ele começa a tocar harpa. Engraçado que agora o filho, que era até então desprezado, é o filho que o pai mais fica orgulhoso, porque é amigo do rei. O rei Saul gostou tanto de Davi, porque quando você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, meu irmão, os reis olham para você de uma maneira diferente. Aqueles que têm o poder de decisão na tua história, meu irmão, não é mais aquela pessoa, é Deus que começa a ter a sentença através do coração do juiz. A Bíblia diz que Deus tem o coração do juiz na mão dele e inclina para quem quer. Quando você decide ser apossado do Espírito Santo de Deus, você se coloca numa posição e que um coração daquele que vai decidir na tua vida já não está mais somente naquela pessoa, mas sim está nas mãos de Deus. E naquele momento, o rei Saul começa a gostar tanto de Davi, que diz o seguinte: nem precisa voltar para casa, moleque. Fica aqui dormindo aqui, eu quero que você fique aqui comigo aqui. Quando eu precisar, você está aqui do meu lado. Meu irmão, nisso aparece um gigante chamado Golias. Veja, se você não entende isso, você nunca vai entender o porquê Saul deixou Davi enfrentar Golias. Você concorda comigo que se a história fosse assim, tem um homem grandão lá, Golias, que está enfrentando o exército de Israel, chega lá e diz assim: tem homem aí para me enfrentar? Tem algum homem aí? Tem alguém que vai me peitar? Tem alguém que é capaz de lutar comigo aí? Existe alguém que pode comigo? Golias falando. Você entende que se a história bíblica não me contasse o que eu acabei de falar para você, de como ele entra no palácio, Davi jamais teria matado Golias? Porque Davi só conseguiu falar com Saul porque ele já era amigo do rei. Ele já estava dentro do palácio.
Meu irmão, fica tranquilo, meu irmão. Deus está te colocando no palácio, quando o Espírito Santo se aposa. Está te colocando no palácio. E sabe o que é o mais interessante? O gigante esconde o teu tesouro. O gigante que aparece, o problema que aparece, sempre está guardando o tesouro que Deus tem para você. O gigante sempre está lá protegendo tudo aquilo que Deus tem para desencadear na tua vida. O problema todo é que nós olhamos para o gigante e a gente se abate. A gente esmurece. A gente fica como a maioria do exército de Israel ficou, falando, vai você. Vai lá, vai você. Não, esse problema, isso aí é muito complicado. Vai você. Não, eu vou morrer. Meu irmão, entenda que quando você é apossado do Espírito Santo de Deus, meu irmão, gigantes, meu irmão, estão construindo para você. Estão guardando o que é teu. Sabe o que eu acho interessante? O rei Saul, naquela época, quando Golias apareceu, ele fez uma proposta para toda a população. Ele estava com um problemão. Ele falou o seguinte, turma, quem matar esse gigante aí, eu vou dar a minha filha em casamento, família. Eu vou dar isenção de tributo, ou seja, você vai ter uma autoridade especial, quando vir o cobrador, você é autoridade. Família, autoridade, percebam o que ele está dando aqui. E terceiro, o que era? Riquezas. Muita riqueza. Vida financeira, autoridade, família. 3 coisas se ganhava quando se derrubasse aquele gigante. Família, autoridade e vida financeira. 3 coisas que se ganhava. Meu irmão, o gigante, quando você é apossado de Deus, a vitória já não é tua. O sábio Salomão escreve dizendo que eu devo preparar o cavalo para o dia da guerra. Mas quando eu tenho Deus, a vitória vem do Senhor, não vem do cavalo. Então deixa eu te dizer uma coisa. O gigante esconde a autoridade que você vai ter na tua família, a autoridade que você vai ter perante a tua sociedade e a tua vida financeira está por trás desse grande problema, meu irmão, que muitos têm corrido e têm fugido, mas Deus está colocando aí para você dominar, matar no peito, porque Ele quer fazer algo grande quando você derrubar esse gigante. Sabe o que eu acho incrível? Que todos vocês aqui têm um gigante. E eu vou te contar uma coisa muito interessante. Ele não está aí para te matar, meu irmão. Ele está aí para te promover e tua vida mudar por completo. Sabe o que eu acho incrível? Fica comigo. Você que está assistindo, fica comigo, isso aqui é poderoso demais. Escuta só, a história se repete. A história se repete. Essa história do gigante não é de hoje. Essa história que Deus ia dar sem esforço nenhum, uma riqueza que Davi não conseguiria trabalhando, uma autoridade que Davi não conseguiria trabalhando, uma família que também Davi não conseguiria trabalhando, apenas matando o gigante. Você percebe que é Deus que estava dando tudo para ele? Você percebe que ele por si mesmo não mataria o gigante? E ele por si mesmo não conseguiria todo esse ouro? Ele por si mesmo não conseguiria a autoridade? Ele por si mesmo não conseguiria essa família? Entrar na família real ele não conseguiria? Percebe que é um presente de Deus? Está comigo? Está comigo? Então, pega o seguinte. O mesmo Deus em uma história diferente. Vamos voltar no tempo. Mesmo Deus, que não muda. Ele está no Egito agora. E ele falou o seguinte, Moisés, liberta o meu povo do Egito, e eu vou conduzir eles a uma terra que mana leite e mel. Só para você entender o que eu estou dizendo aqui. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 10. Fica no telão. Você que está em casa, você vai pegar no telão aí. Eu vou ler o versículo 10 e vou ler o versículo 11. Olha só. Olha, meu irmão, presta atenção. É uma noite de vitória para você. Amém? Primeiro, sabe o que acontecia com Jesus? Jesus, ele pregava. Escuta só. Jesus, ele pregava e depois que ele pregava, ele orava por enfermos. Jesus, ele pregava, e depois que ele pregava, as pessoas... Um leproso, a Bíblia diz que ao ouvir o monte do sermão ali, da montanha, bem-aventurados, ouvindo Jesus falar, criou-se fé nele para tocar Jesus e ser curado. Então, você escuta para que algo seja despertado em você, e no final a gente ora, e a gente sela o que está no céu preparado hoje para você na tua vida aí. Olha só. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus
introduzindo na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades. Perceba aí, segura aí. Que tu não... Vai lá. Que tu não... Você não construiu ela, mas eu vou te dar. Você não construiu a cidade, mas eu vou te dar. Versículo 11. E casas cheias de tudo que é bom. Casas que você não edificou e você também não encheu a casa. E poços abertos que você não abriu o poço. Vinhas e olivais, vinhais e olivais que não plantastes. E quando comeres e te fartares. Segura aí. Meu irmão, a história se repete. O mesmo Deus, conduzindo a um lugar em que Ele prova que é o seu posicionamento nele que te dá sucesso, e não a tua força. Sabe o que eu acho interessante aqui? É que quando esse povo do Egito sai do Egito, eu estou falando do Egito agora, e ele vai entrar nessa terra, em casas que eles não construíram, vinhas e plantios que eles não plantaram, certo? Casas que eles não encheram, cidades que eles não construíram. Quando eles vão entrar nessa terra, o que tem lá aguardando para eles? Gigantes. A Bíblia diz que o povo demorou mais 40 anos para entrar porque viram gigantes. Ficaram com medo. Sabe quais foram os únicos dois que entraram nessa terra? Josué e Calebe. E o que a Bíblia fala de Josué e Calebe? Dizem que Josué e Calebe entraram na terra prometida, diferente de toda aquela geração, sabe por quê? Escuta só e olha bem para cá, mascarado. Porque Josué e Calebe havia um espírito diferente neles. Meu Deus. Quer dizer então que Davi foi apossado do espírito do Senhor e matou o gigante. Josué e Calebe mataram o gigante porque havia um espírito dentro deles, que em todos os demais não tinha. Agora, pega comigo. Meu irmão, como é que é a casa de um gigante? Concorda comigo que o pé direito é mais alto, né? Como é que é uma cidade para gigantes? É mais alto, é mais robusto. Como é que é uma plantação de gigante? Porque gigante come mais, né? Gigante come mais. Eu conheço uns gigantes aí de 2 metros, que naquela época, 2 metros para esses gigantes era pequenininho, tá? Era filhote. Então, 2 metros eu vejo o cara que come pizza gigante, meu irmão, sozinho. Enorme, e era bebê na época. Então, entenda o seguinte, meu querido. Como é que não era a plantação desses gigantes? Como é que não eram os vinhais desses gigantes? Como é que não era a estrutura dessa cidade? É muito maior do que você precisa. Deixa eu te dizer, meu irmão, tem um problema, tem um gigante, deixa eu te falar. Enquanto você acha que é o motivo de você não ser feliz, Deus está vendo e fala assim, que bom, eles estão construindo o que você não constrói. Eles estão fazendo o que você não está fazendo. Porque um dia eu vou te dar isso aí que você não fez. Está vendo quem é maior que você? Crescer, voar? Então você dá glória a Deus e fala assim, então eles estão deixando o mercado mais competitivo e aberto para quando eu dominar tudo isso aí. Meu irmão, sabe por que tem o grande? Porque Deus já disse, meu irmão, que você derruba o gigante. Já disse que você também vai ser grande. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Que quando o Espírito do Senhor se apossa de você, oportunidades no palácio começam a surgir, e uma coisa que você não tem que ter medo é de gigante. Então espere as mudanças na sua vida e se posicione nelas, estando disposto, estando aberto, para ver as coisas acontecer, ver as coisas mudarem. O grande problema é que muitos olham para a situação e... Não, meu irmão. Deus está abrindo a porta para você. Deus está fazendo um gigante guardar tesouros que são para você. Deus sempre quer te levar a um lugar, meu irmão, em que você entenda que não é pela força do teu braço, mas é pela confiança e o posicionamento que você tem no teu Deus. Sabe o que eu acho incrível? Que Davi, ele diz o seguinte, quando o Senhor é por nós, quem será contra nós? Meu irmão, Davi ele entendia, assim como o Léo falou agora há pouco aqui, que nós somos vitoriosos. Você está entendendo? Cristo Jesus te tornou mais do que vencedor. Então Davi não enxergava o inimigo como inimigo de verdade.
Você está entendendo? Meu irmão, perceba. Talvez você está aqui hoje vivendo no engano. Como assim, pastor, vivendo no engano? Se você chama o Espírito Santo com você, deixa eu te falar, você não tem inimigo. Ele já disse que você vai vencer. É uma fase que você está passando de complicado. Por isso que ele fala assim, se o Senhor é com a gente, quem será contra a gente? Se o Senhor é por nós. Meu irmão, pastor, mas eu tenho dificuldade, eu tenho problema. Sim, querido, mas o que ele está querendo dizer assim, pode vir o que vier, você vai prevalecer. É isso que ele está falando. Você acha que ele era um cara que não tinha gente querendo matar ele? Sim, era rei. Ia para a guerra. Ele não pôde nem construir o tabernáculo, porque Deus disse para ele, tem muito sangue na tua mão, rapaz, você foi para muita guerra. E o cara que vivia em guerra, meu irmão, Davi escreve um dos salmos dele, eu já contei isso aqui, que no meio da guerra ele monta uma cabana e fala, em paz eu me deito e me levanto, porque só tu me guardas. Ele está lá no meio da cabaninha dele e flecha voando lá para o outro, o cara dormia na guerra. O que ele dizia era o seguinte, se Deus é comigo, quem é que vai ser contra? Meu irmão, não significa que a aflição não bate a porta. Ela bate. Mas se Deus já escreveu que no final você vai vencer, meu irmão, qual que é o drama? Por quê? Por que eu vou andar segundo a minha alma, que só se importa com o que vê? Meu irmão, eu posso ver o gigante que for, eu estou debaixo de uma palavra, eu vou derrubar, e na verdade ele só está guardando o meu tesouro. Eu não sei qual que é o problema que você vive hoje, qual a situação, só está guardando o teu tesouro. E deixa eu te falar, se é grande, meu irmão, fica tranquilo, porque se esse grandão, eu não sei o que é, se é no teu psicológico, se é aonde for, se esse grandão parece que está reinando sobre você hoje, deixa eu te falar, ele para viver tem que ter grandes nutrientes, ele tem que ter grandes coisas, e a hora que você derrubar ele, meu irmão, você usufrua também desses grandes nutrientes e dessas grandes coisas que ele está construindo para você. Agora, nós hoje, meu irmão, temos que entender o que implica ter o Espírito Santo de Deus. Nós temos que viver isso, meu irmão. Se você não sair daqui entendendo isso, meu irmão, não vai adiantar. Nós temos um aliado, meu irmão, o Espírito Santo de Deus, dia após dia na nossa vida, e nós temos que usar. Sabe o que eu acho incrível? Eu ouvi a história de um senhor que ele foi para um navio, o filho dele falou, pai, ele morava aqui no Brasil, falou, pai, eu estou na Europa agora, e eu quero que o senhor venha de navio aqui me visitar. Vai vindo para cá, você atraca ali, aqui na Europa, e eu vou te buscar. E o pai falou, tá bom, filho. E o filho manda o bilhete para ele. E era 15 dias de viagem, não sei o que e tal, um navio. Esse pai faz um monte de biscoito, porque ele queria comer, enquanto ele tivesse no navio os seus biscoitos, porque são 15 dias de viagem. Esse pai era meio apertado, não tinha muita condição, então ele fez um monte de biscoito. Meu irmão, esse cara ficou 8 dias comendo biscoito, de 15. Porque ele não tinha dinheiro para o café da manhã, ele não tinha dinheiro para o almoço, então ele ficou só comendo biscoito. E o filho só mandou a passagem para ele. No 8º dia, o camareiro lá bateu na porta e falou, meu senhor, o senhor comeu todos esses biscoitos? Não tinha mais coisa para comer aqui no navio, não? Eu vi que o senhor chegou aqui, deixou todos esses biscoitos aqui, você comeu todos esses biscoitos, não tinha outras coisas para você comer, não? Aqui, eu estou... Não, meu filho, é que eu não tenho dinheiro. Eu falei assim, mas querido, se você entrou aqui, tudo está incluso. Quer dizer, então, que o senhor ficou 8 dias só comendo biscoito? Sim. Não, mas querido, se tu entrou aqui é um navio tudo incluso. Você podia ter tomado café com todo mundo, você podia ter... O quê? Sim, estava tudo incluso, você podia ter... Não sei por que você ficou 8 dias comendo biscoito. E aí os outros 7 dias ele aproveitou. Meu querido, é mais ou menos a minha vida e a tua vida. Você anda sem saber o que você carrega. Você anda sem saber o que é que foi colocado. Presta atenção no que eu estou falando aqui, ó. Analisa comigo. Jesus ele disse assim, olha, eu coloquei algo precioso, eu coloquei tesouro em vasos de barro. É o que a Bíblia fala. Foi posto um tesouro no vaso de barro. Agora para de se portar como vaso de barro o tempo todo, meu irmão. Você é um vaso de barro? Mas tem um tesouro dentro de você. Você vence não é porque você é um baita de um barro, não. Você vence porque você tem um baita de um espírito dentro de você. Esteja aberto, meu irmão. Fique todo dia com esta convicção, porque o palácio vai te ligar.
Deus cria necessidades para você entrar em lugares que você sequer jamais imaginaria que estaria. Oportunidades, meu irmão, que é loucura para você, meu irmão. Você vai se posicionar como uma resposta, não pela força do teu braço, mas pelo Deus que está na tua vida. Um Deus que decidiu não olhar com olhos de condenação para você. Um Deus, meu irmão, que a Bíblia fala que Ele é Yeshua, Ele é Salvador. Está entendendo? Sabe o que é isso? Ele olhou para você e falou, esse cara não é capaz de vencer. Esse cara não tem um comportamento perfeito. Mas eu vou salvá-lo. Eu vou fazer a obra. Esteja disposto, meu irmão, a entender e a receber Jesus. Sabe o que eu acho interessante? Quando a Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 11, vai falar sobre fé, sabe o que a Bíblia fala? Que é necessário que aquele que tem fé, é necessário, meu irmão. O que é a palavra necessário? Que não tem como se não for com aquilo. Perceba. A Bíblia diz que quem tem fé, é necessário, é igual eu pegar um carro. Qual que é o carro do seu sonho? Pensa aí nele. Pensa aí, pensa no carro do seu sonho aí. Pensou. Você que está em casa, pensa aí. Que carro que é? Pensa aí. Ok, já pensou. Se não pensou, pastor, só deu tempo de eu ver minha bisa aqui, então raciocina dela. Pega esse carro aí. Pega esse negócio. Imagine sem gasolina. Não vai para lugar nenhum. Mas, pastor, eu imaginei um elétrico. Imagina sem eletricidade. Vai gás, sem ter como andar, porque não tem energia, combustível, gás, o que for. Ok? É necessário você ter combustível para usufruir desta máquina. É necessário, quando eu me aproximo de Deus, entender que Ele é galardoador, que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Se eu não entender que quando eu me vinculo a Deus, quando eu recebo o que é de Deus, quando eu estou com Deus, se eu não entender que Ele é generoso, meu irmão, eu não vou ter um relacionamento top com Ele. Por quê? Porque eu vou querer dar, e eu não vou conseguir dar tudo que Deus merece, e eu vou me frustrar. E aí eu acho que eu já não sou digno mais de receber de Deus, porque eu não consigo dar tudo o que Ele merece. E aí você cria uma mentalidade de condenação, e você anda convicto de que você não merece. Agora, a grande questão é que Cristo Jesus foi dado por mim e por você. E eu recebo Ele, meu irmão, e perante Deus eu estou justificado. Eu sou justo por causa do Filho dele que me salvou. Não tem nada que eu faça para acrescentar aquilo que Deus já fez por mim. Por isso, quando eu me relaciono com Deus, sabe uma coisa que você tem que ter, meu irmão? Deixa eu te falar, talvez você nunca escutou isso, mas quando você se relaciona com Deus, o que você tem que ter é um coração aberto para receber, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus entenda que Ele é recompensador. Ele não é usurpador, Ele é recompensador. Ele é um Deus que mais dá do que pega. Você está entendendo? É um Deus que mais dá do que pega. E, meu irmão, se você não entender sobre qual espírito você vive, você não vai usufruir. Porque tudo que eu estou falando para você aqui não é uma coisa em que você me traz aqui R$10 e eu te dou um voucher para quando vir um problema você apresentar o voucher. Para quando vir um pensamento na tua cabeça, você fala, eu tenho o voucher. Ou eu te dar uma pulseira e você vai usar a pulseira e vai falar assim, não, mas agora, aqui, ó, ó a pulseira. Não, tudo que eu estou falando para vocês é pela fé. Andar convicto do que Deus depositou em você, não do que você se deposita, não do que você tem para dar, não do que você é capaz, mas do que foi depositado dentro de você. Agora, pastor, o que é isso? Eu vou ler 2 últimos textos, e você precisa ficar comigo, eu não vou falar mais nada, meu irmão, mas você precisa ficar comigo, para você entender o que é que está sobre tua vida. Eu quero ler Isaías 61, versículo 6 até o 7. Isaías 61, 6, 7. Esse texto, meu irmão, foca aqui em mim. Deixa que o telão vai abrir e você olha para cá. Olha só. Esse texto foi escrito 600 a 700 anos antes de Cristo vir ao mundo. E a escritura é maravilhosa, porque ela se completa num texto
depois escrito mais de 80 anos depois que Cristo já estava ao mundo. Isaías. Mas vós, eu e você, sereis chamados de sacerdotes do Senhor, e vos chamarão de ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória, na glória de Deus, vocês vão se gloriar. Versículo 7. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar de afronta, exultareis na vossa herança. Herança é algo, meu irmão, que você ganha de direito de nascença, você não conquista ela. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Ah, pastor, isso é coisa do Velho Testamento, então vamos colocar no Novo. Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6. Último texto e nós vamos orar aqui. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, ou seja, o príncipe, o que manda, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Jesus me constituiu como sacerdote.